coluna é indicativo de hérnia de disco intervertebral? Eu me chamo Maércio Mota de Souza, sou fisioterapeuta e vou falar hoje nesse vídeo um pouquinho sobre esta dúvida que é tão comum aí no ambiente dos pacientes e até mesmo em meio a tantos alunos que nos procuram aí com essa mesma indagação. Será que ter dor na coluna indica que essa pessoa tem hérnia de disco? Antes de iniciarmos o nosso conteúdo do vídeo, eu vou pedir que você que ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever agora, a fim de que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo. Se achar proveitoso esse conteúdo, interessante, que vá ser de valia para mais pessoas do seu convívio, compartilhe. E, se gostar deste conteúdo, curta, comente, deixe sua mensagem para que mais pessoas possam também ter acesso a estas informações. Falando sobre o tema do vídeo, é bem comum alguém falar que sofre com dores na coluna vertebral. Ainda mais nesse tempo em que as pessoas precisam viver distanciadas uma das outras. Mas já vou explicar por que o distanciamento social pode interferir em uma dor na coluna vertebral. Mas ter dor significa que o indivíduo também tem hérnia de disco nessa região onde ele apresenta dor na coluna? Eu vou começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre três coisas que são distintas. Uma delas é a percepção da dor. A dor é um fenômeno complexo que não indica se o tecido foi lesionado ou não. Ter maior dor não significa dizer que há necessariamente uma lesão naquele local ou, muito menos, que essa lesão é muito maior do que uma dor de menor intensidade. Sabendo que a dor ela é multifatorial, vários fatores podem contribuir para uma percepção dolorosa. A gente imagina que não só o estado em que os tecidos se apresentam pode interferir na dor, mas também fatores psicológicos, bem como fatores sociais. Logo, é muito fácil de entender que muitas das pessoas que estão vivenciando o distanciamento social hoje estão apresentando mais dores do que antes do distanciamento social. Outra informação muito comum e que merece destaque com relação a este universo aí do que se diz a respeito da dor. A dor, ela é um fenômeno que precisa ser interpretado pelo nosso cérebro. O cérebro é quem vai julgar se as informações que vêm de todas as partes do nosso corpo, inclusive de tecidos que estão sobre uma área de risco à lesão, se isso vai ser suficientemente grande para deflagrar uma percepção dolorosa. Trocando em outras palavras, que talvez sejam até mais fáceis de serem compreendidas, por mais que você apresente estados que são de lesão tecidual, é o cérebro quem vai julgar se aquilo vai representar uma percepção dolorosa ou não. É importante que se diga que, para aumentar essa percepção dolorosa, para fazer com que haja uma deflagração da dor, o cérebro também estará sujeito às percepções com relação aos estímulos dados pelas emoções e também estímulos relacionados a outras esferas aí que o indivíduo está inserido, como por exemplo a esfera social. Logo, se o indivíduo é ansioso, se o indivíduo é depressivo, se o indivíduo tem medo frente à sua dor, isso pode tanto aumentar a sua percepção de dor em uma situação em que talvez sem essas emoções ele não perceberia esta dor, e isso vai não somente intensificar essa dor, como ter uma chance maior de fazer com que essa dor perdure por muito mais tempo. Então, emoções ruins podem interferir
intensificando a dor, como também tornando ela mais crônica ou fazendo com que ela dure cada vez mais, persista cada vez mais. É interessante destacar um estudo que foi publicado recentemente na revista Spine, agora no ano de 2020, onde os pesquisadores reuniram 75 estudados, 75 indivíduos que foram submetidos a uma avaliação criteriosa, onde foi verificado o nível de dor na região da coluna lombar, a incapacidade, e também foram submetidos a um exame de ressonância magnética. Esses 75 indivíduos foram avaliados inicialmente com a idade de 20 anos e após 30 anos foram novamente reavaliados. O que o estudo mostrou foi algo que a gente já, a partir de outros estudos anteriores, já imaginava que iria acontecer. Houve, com o avanço da idade, um aumento da degeneração dos discos intervertebrais. Existia nas ressonâncias magnéticas desses indivíduos uma incidência maior de desidratação do disco e sinais de degeneração do disco compatíveis com uma hérnia de disco intervertebral em diferentes estágios. Então, isso aumentou ao longo dos 30 anos. Entretanto, por mais que isso tivesse aumentado, não houve uma piora no quadro de dor dos pacientes, uma vez que ele já apresentava essa experiência de dor lombar. Também não houve associação entre a presença dessa degeneração discal aumentada com o aumento da incapacidade desses indivíduos. Ou seja, ter hérnia de disco não implica em dizer que o indivíduo vai sofrer necessariamente dor com ela. Pode ser que o indivíduo tenha hérnia de disco e isso provoque dor, ou seja, as duas coisas podem coexistir, mas também pode ser que o indivíduo tenha dor sem ter hérnia de disco, assim como o indivíduo pode ter uma hérnia de disco sem dor, como mostrou o estudo que eu relatei. Dor e lesão são coisas distintas que podem coexistir, sabendo que o indivíduo que tem lesão e que tem dor é uma parcela dos indivíduos que têm lesão, como também é uma parcela de todos aqueles indivíduos que têm dor. Pode ser que o indivíduo tenha uma dor muito mais provocada ou acentuada por fatores psicológicos ou outros fatores de outros tecidos que não necessariamente implicam em uma lesão, como uma hérnia de disco, do que necessariamente uma dor provocada por uma hérnia de disco. Outro ponto de especial destaque nessa discussão, dentro desse contexto, é a ideia de disfunção. É importante que saibamos que o indivíduo pode apresentar uma dor com ou sem lesão e, juntamente neste cenário, pode coexistir também a situação de disfunção. Nesta percepção, entender essa disfunção significa entender que uma dor ela pode representar também uma perda de força do indivíduo, uma incapacidade de se levantar, uma incapacidade de realizar uma tarefa que a gente pode enquadrar dentro das possíveis disfunções que o indivíduo pode apresentar, que pode também estar coexistindo juntamente com uma lesão. Então, pode ser que o indivíduo apresente somente, por exemplo, disfunção e lesão, sem que haja dor. Pode ser que ele tenha uma dor associada a uma disfunção. Pode ser que ele apresente os três se integrando juntamente, provocando um cenário ainda mais complexo, que precisa de uma assistência mais especializada. Partindo dessa dúvida, três coisas precisam ser esclarecidas. Nem toda dor indica lesão, ou seja, dor na coluna não necessariamente implica em dizer que o indivíduo sofre com uma hérnia de disco que provoca esta dor. Segundo ponto, nem toda lesão vai ser acompanhada necessariamente de dor. Muitas vezes a gente sofre um corte em uma área do nosso corpo que só vai se dar conta que sofreu esse corte minutos, talvez horas depois de visualizar esse corte. Isso deve ter acontecido com você. Então, ter ou não hérnia
não é necessariamente um ponto crucial para dizer que o indivíduo necessariamente apresentará dor. Existem indivíduos que, inclusive, segundo o estudo que eu citei, vão ter hérnia de disco futuramente, isso vai acontecer em boa parte dos indivíduos da população, que não vão apresentar dor alguma em virtude deste diagnóstico. Uma terceira informação que é muito plausível, que serve muito para você, independente da sua dor, independente do seu diagnóstico, é errado pensar que isto vai necessariamente limitar todas as suas funções ou boa parte delas. Ou seja, você já deve ter ouvido alguém falar que com hérnia de disco você não pode fazer isso ou aquilo. Isso não necessariamente corresponde aos fatos. Quando uma patologia como esta, ou um quadro de dor crônica, que pode ser tão incapacitante quanto uma hérnia de disco, são apresentados, isso não quer dizer que necessariamente o indivíduo vai permanecer o resto da vida com aquele quadro. Isso tudo tem tratamento e precisa ser muito bem avaliado, muito bem conduzido, de acordo com o que o paciente apresenta, de acordo com o prognóstico que é possível para ele. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. A gente sempre prepara algo baseado naquilo que é necessidade das pessoas que nos procuram. Eu espero que vocês possam acompanhar mais vídeos desse canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Isso ajuda muito o crescimento do canal para que ele alcance mais pessoas que tenham interesse em acessar este conteúdo. Caso seja útil para você esse conteúdo, compartilhe, porque pode ser que mais alguém possa se beneficiar com este conteúdo, do seu convívio. E, além disso, se você gostou, se você quer deixar o seu comentário, fique à vontade, será muito bem-vindo aqui neste canal. Deixarei aqui nas descrições as minhas redes sociais para que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho, o que nós fazemos, onde nós atuamos e o que podemos fazer para ajudar cada vez mais a você, pessoas que também sofrem com dores crônicas ou pessoas diversas que tenham interesse por esta temática, bem como para aquelas outras pessoas que tenham um especial interesse pela fisioterapia manual, que é o ramo no qual eu atuo, e que possamos agregar cada vez mais valor com estes conhecimentos aí que são transmitidos através desses vídeos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.